Agora sim, ó, vamos a mais um conteúdo de raciocínio lógico falando hoje sobre tautologia. Porque aqui é o seguinte, ó, nós aprendemos a teoria resolvendo questões. Vamos a ela? Olha só. Então diz o seguinte, ó. A questão fala o seguinte: julgue o seguinte item relativo à lógica proposicional e à lógica de argumentação. Beleza, professor? Aí diz assim, ó, se P e Q são proposições simples, então a proposição, olha aí, se P, então Q e P é uma tautologia, isto é, independentemente dos valores lógicos de V ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico dessa proposição aí, né, que é uma proposição composta, será sempre verdadeiro. Olha só, olha aqui para mim. O que é que nós sabemos sobre tautologia? Tautologia é uma proposição cujo valor lógico, né, na tabela verdade, vai ser todo verdadeiro. É isso que nós sabemos. Só que aqui nós vamos resolver a questão com outro procedimento. Nós não vamos utilizar a chamada tabela verdade. Tudo bem? Então vem comigo. Então olha só. Vamos aqui fazer o seguinte procedimento. Olha só. Vamos fazer assim, ó. Como é que vai funcionar isso, professor? É o seguinte, ó. Ele vai dar uma proposição na questão, tudo bem? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, forçar essa proposição ficar falsa. Como assim, professor? É o seguinte, ó, eu vou fazer essa proposição ficar falsa se eu conseguir, olha só, ó, se sim, então eu digo que ela não será uma tautologia. Se não conseguir, então ela é uma tautologia. Por que mesmo, professor? Pelo seguinte, nós vimos agora há pouco. Tautologia é uma proposição cujo valor lógico, né, a tabela verdade, vai ser sempre verdadeiro. Então ela não admite valores falsos. Beleza? Segue esse esqueminha aí que a gente mata rapidinho essa questão. Vamos voltar a ela? Olha só. Então vamos ler, ó, e vamos resolver. Olha só. Então, ó, vamos colocar aqui, né? A proposição composta, vamos escrevê-la, reescrevê-la, né, aqui. Olha só. Se P, então Q, né, o símbolo da condicional, fecha colchetes, e P. Beleza, professor? Então, o que é que acontece? Eu tenho que forçar essa proposição ser falsa, não é assim? Então, vejam só. Eu tenho aqui dois conectivos. Eu tenho um conectivo de dentro do colchete, que é uma condicional, e tenho o conectivo E, que é o conectivo principal. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Eu tenho que ficar atento aí a essa proposição aqui, ó, que é o conectivo E, né? A conjunção. A conjunção, ela tem duas partes. Tem a minha esquerda aqui, eu tenho uma condicional, e a minha direita eu tenho uma proposição simples. Então, o que é que acontece? Na proposição, na conjunção, né? Para que ela seja falsa, o que é que tem que acontecer? Pelo menos uma das partes tem que ser falsa. Se pelo menos uma das partes for falsa, eu tenho a proposição falsa. Então, vamos considerar duas situações. Então, na primeira aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui o seguinte. Olha só. Vou considerar essa primeira parte aqui como sendo verdadeira, tudo bem? E a segunda parte eu vou considerar como falsa. Beleza? Então, se eu estou diante do conectivo E, verdade com falso, né? V com F, o resultado é falso. Eu vou forçar ela a ser falsa. Se eu conseguir, então ela não é tautologia, beleza? Isso é uma situação. Depois a gente verifica a outra, inverte, né? Então, olha só. O que é que acontece? Eu estou considerando que o P é falso. Vou trazer esse valor aqui de P falso aqui, ó, para a primeira parte. Vou escrever aqui em cima. Vou destacar de vermelho. Olha aí, P é falso. Ora, se o P é falso, como eu estou diante de uma condicional, pouco importa o valor resultante de Q, não é assim? Ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso.
Isso aí eu já tenho como resultado a proposição verdadeira. Lembrar que numa condicional, se o antecedente for falso, pouco importa o resultado da proposição, né, do consequente. Ele pode ser verdadeiro ou falso, que ela já será verdadeira. Então encaixou, ó. Deu verdade, não foi o P sendo falso, isso aqui deu verdade, essa primeira parte com F, então o resultado é F. Então consegui torná-la falsa. Tudo bem? Agora, tem a outra situação. Que situação seria, professor? Eu considerar essa primeira parte falsa, olha aí, rapaz, e a segunda parte verdadeira. Isso aí também me resulta em proposição falsa. Tudo bem? Se nós verificarmos isso aí, então a proposição não será tautologia, porque eu consegui deixá-la falsa. Beleza. Só que aqui falsa, o que é que acontece? Qual é a única condição que eu consigo ter, não é? Na condicional, não é isso? Ela ser falsa. É lembrar da Vera Fischer. Verdade na primeira, vamos colocar de vermelho. Verdade na primeira. Vamos melhorar isso aqui. Verdade na primeira. Verdade na primeira. Olha só. Verdade na primeira. Vou colocar aqui embaixo. E falso na segunda. Falso na segunda. Verdade na primeira e falso na segunda. Olha só. Então, ó. Vamos ajeitar isso aqui. Então, para isso aqui ser falso, eu tenho que ter verdade na primeira e falso na segunda. Então, o que tem que ser falso. Pronto. Beleza, professor? Aí o que é que acontece? Se o P é verdade, obviamente que o P aqui na segunda parte também vai ser verdade. Então, eu vou ter F com V, não foi assim? Encaixou, não foi? F com V dá F. Então, para as duas situações, eu consegui deixar a proposição falsa. Então, pelo que nós vimos lá no resumozinho, na dica, isso não é tautologia. Então, não é tautologia. Então, não é tautologia. Se eu não conseguisse deixá-la, né, falso, aí seria tautologia. Então, ele está perguntando se é tautologia, é sempre verdade? Não. Item está errado. Beleza, professor? Olha aqui para mim. Com isso, concluímos mais uma questão de raciocínio lógico do tema tautologia. Dúvidas? Deixa nos comentários, aproveita para baixar o material PDF. Se gostou, dá like e não esquece. O melhor conteúdo de exatas você só encontra aqui. Um abraço, até a próxima.